Olá, tudo bem, pessoal? Estamos começando aqui o nosso novo podcast com o Dr. Tárcio e a doutora Ana, que vai conversar mais sobre os bastidores da advocacia, como surgiu, como que é o dia a dia. E vamos aos entrevistados de hoje. Doutor Tárcio. Obrigado, Luana. Prazer, doutora Ana. Sempre bom falar sobre advocacia fora daquela chatice que todo mundo conhece, né? Que é aquele formalismo, aquela coisa engessada. Então, é um prazer estrear esse novo podcast no nosso canal aqui. E a gente vai falar muito sobre muita coisa, não é isso? Nossa, e tem história. É um prazer estar aqui, Luana, com o Dr. Tárcio também, a gente falar um pouco aí da nossa vida pessoal, da nossa história, de como a gente chegou até aqui, enfim, quais os passos, quais os desafios, e tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Com certeza, e eu já tô curiosa para saber como que chegou a advocacia na vida de vocês. Eu sei que toda criança tem o sonho de ser... O meu filho, olha, o Tárcio, que é o tio, né? E fala, mãe, quando eu crescer eu quero ser advogado, eu quero... a gente vê muito filme, novela, né? Que tem aquele ambiente de fórum, de audiência. Uma melhor referência, claro. E aí, como surgiu na vida de vocês a advocacia? Como o direito... Pode começar, doutora Ana. Bom, na verdade, eu sempre tive na minha cabeça, não sei por qual motivo, desde jovem, que vou ser advogada. Eu falava, não, vou ser advogada, vou ser escritora. E porque são coisas que eu sempre gostei muito de fazer. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de escrever. E eu sempre caminhei para esse lugar, na minha infância até a adolescência. Da justiça, né? Não, assim, eu passava a minha tarde inteira lendo. Eu não ficava brincando na rua, eu lia. Então, tipo assim, uma crença normal, né? E aí, ao longo do tempo, eu assisti um filme que se chama Hotel Ruanda, que fala de uma guerra civil na África. E eu falei assim, caramba, mas eu vou fazer justiça. É isso. Eu vou fazer justiça na minha vida e vai ser incrível e tal. E você chega na faculdade e você vê um mundo completamente diferente, porque hoje no Brasil a gente tem leis objetivas, a gente tem decisões que são pautadas em objetividade. Óbvio que o juiz ali ele tem aquele contexto subjetivo de vida, de como ele vê, né? Mas a gente tem leis determinadas. Então eu cheguei e falei assim, que susto. Não era o que eu imaginava. Não é só sobre justiça, é sobre... Exato, mas ao longo do tempo você vai percebendo que, por mais que existe essa objetividade, existe uma questão muito humana no direito. E é uma coisa que a gente sempre conversa muito, que a gente se perdeu um pouco na advocacia por isso. Porque as pessoas chegam até você eventualmente com algum problema ou com alguma dificuldade e se tornou algo muito comercial. Sim. Né? Mas eu quis fazer direito por isso. Por uma questão meio ilusória, mas ao longo do tempo isso fez sentido na minha vida, sabe? Que é a parte humana que sempre me pegou bastante. E é praticamente você ouvir o caso de família... Na íntegra. Total. E você ouve uma parte, e aí você na audiência ouve a outra parte, aí você já fala, epa, meu cliente. Excelência. Talvez. Bom, mas foi mais ou menos nesse contexto. O meu foi um pouquinho diferente. Sabe que uma vez eu ouvi uma frase que fala que a gente faz na vida aquilo que cura as dores da nossa alma, né? E aí... foi um pouquinho diferente. Eu nunca parei para pensar, vou fazer direito. Mas fui levado a isso, a vida foi levando, e aí algumas questões que aconteceu assim na minha família, mas eu podia ajudar mais, mas quem resolve isso, né? Modéstia à parte, ele sempre teve isso, ele sempre de resolver, de ter uma escuta, ele sempre ouviu muito, ele é um ótimo ouvinte, e ele sempre se colocava em ajudar, se colocava em resolver, e eu falei pra ele que ele aprendeu a ganhar dinheiro com isso, porque ele fazia de graça. Eu já fazia isso naturalmente. Tá vendo? É por isso que é bom chamar a gente da família, que aí a pessoa puxa o saco. Não, imagina, não. Ele é o nosso herói de terno. Né? O herói usa capa, no caso dele, ele usa terno. Mas foi por aí eu ficava tal, e aí falei, nossa, direito acho que é isso, né? Não tinha esse senso de justiça tão amplo como a doutora Ana foi inspirada por esse senso de justiça social, uma justiça mais ampla. Eu pensava em resolver os problemas de casa. Os problemas de casa, os meus problemas.
E aí fui pra faculdade e aí a mesma surpresa que a doutora Ana, né? Nossa, o buraco é mais embaixo, né? Não é do jeito que a gente quer. Você no começo falou sobre filme e tal. É muito legal, muito bonito, mas é bem diferente daquilo. Eu fiquei chocada quando não fala assim, Como assim? Eu protesto. Eu fiquei, não pode. Não, e não usa roupa, aquela roupa, não tem peruca. É bem diferente. Como assim? Não levanta quando o juiz entra, né? Porque nos Estados Unidos, os países anglo-americanos, o juiz entra, todo mundo levanta. No Brasil é bem diferente. Mas esse é um dos impactos, né? E aí você percebe outros impactos e você percebe que, assim, dá para resolver muita coisa, dá para você ajudar muita gente, dá para você... A informação que a gente recebe no curso é excelente. Falta muita informação em outros aspectos, depois a gente vai abordar aqui. Mas o conhecimento técnico, você realmente muda a vida das pessoas. Quando a gente começou a Araújo Orman, eu gravei o meu primeiro vídeo. No meu primeiro vídeo eu justifiquei, né? O porquê que eu tava começando ali a gravar e tal. E é o que eu tenho muito na minha vida. Eu escolhi começar a gravar conteúdo, a gente escolheu esse caminho também, porque a gente sabe que a informação muda sim a vida da pessoa. Às vezes a pessoa, ela não tem acesso a um advogado, ela não tem, às vezes até fica tímida ou embaraçada de mandar um WhatsApp, perguntar, acha que vai cobrar milhares de reais para ter informação. E eu falei, não, cara, eu acho que o conhecimento, se você tem ele só para você, não serve para nada. Se você guarda o conhecimento para você informação. E não usa ele para mudar vidas das pessoas, então você tem só a informação ali sem utilidade. E aí não serve para nada. Então, no direito hoje é isso, é muito ajudar e transformar as vidas, sim, das pessoas. E ótimo. Então, a motivação, cada um com a sua motivação, mas ali para o mesmo... Contexto social. E aí, então, chegou na faculdade, o que a gente vê muito, na verdade, é o meme do Vadmecum, né? Que aquilo ali... Meu Deus! A gente não carrega isso pra todos os lugares, então, né, gente? Foi? O que é o Vadmecum, gente? Por favor, me expliquem. Porque eu olhava na casa dele e eu falava, não. Você leu isso tudo? Você decorou tudo isso? Gente, na preparação para a OAB, eu falo, não, é humanamente impossível. Deve ter algum outro método. E a gente fica imaginando que as leis todas estão ali. É isso, é o livro das leis. Que ele é... Então, na verdade, a gente usa na faculdade para consulta mesmo. E, eventualmente, tipo um dicionário? Seria mais ou menos dicionário isso, de lei. Exato. E aí tem várias emissões para leis específicas, mas, gente, ninguém lê aquilo inteiro, pelo amor de Deus. A gente não decora também. Qualquer coisa a gente vai lá e pesquisa, mas no mais seria mais um contexto de você consultar para fazer uma atividade, para fazer uma prova também, que tem algumas provas que são discursivas e eventualmente é para você testar ali uma prova da OAB, né? Então aí os professores de conhecimento específico falam para você levar para que você já se habitue para uma possível prova da OAB. Eu atuo no direito criminal e aí no direito criminal a gente fala, os advogados têm um bordão, fala assim, quem decora artigo de lei é o preso. É verdade. E todos eles sabem. Todos eles sabem tudo. Mano Brown, um beijo. Hoje eu sou ladrão artigo 157. Estamos aí até hoje sabendo que é um artigo 157. Você conversa com certos detentos, você vê que o cara sabe, mas e no 121, e no 157, e no 177, Então eles decoram mesmo. Gente, podia ser até uma pauta depois vocês colocarem, porque tem muito em música, em trap hoje. E a gente podia até fazer um dia de curiosidades, o que é cada artigo. 121 também tá em alta, não tenho ideia do que significa. Eu só sei que tá nas músicas. Eu só ouvi falar em alguma música aí. Exatamente. Então a gente brinca que os artigos, quem decora geralmente são os detentos, os presos, os acusados. O advogado, ele usa aquilo ali para se nortear e para você interpretar sistemicamente aquele conjunto de leis. Então, se você pegar, por exemplo, o artigo 121 está lá nos crimes contra a vida. E aí vem ali, 121, matar alguém. E aí você vai, 122, 123, é sistemático, né? É um livro sistemático. Descobriu que é 121 agora. Então, mas você sabe que a minha visão de advocacia, eu sei que
apesar de ter um ótimo dentro de casa, ele pra mim é meu irmão, não é meu advogado. Então, inclusive, é muitas vezes meu advogado. Mas a gente tem essa visão de lei, de muito engessado, né? E não é muito orgânico, então, na verdade. Exatamente. É muito sistemático, né? Você tem um conjunto delas que acaba levando a uma interpretação que, por consequência, a aplicação dela. Se você pegar o artigo puro, por exemplo, muita gente não percebe isso. Mas o artigo 121 do Código Penal, ele não fala assim, é proibido matar alguém. Não Ele é? fala assim, ele fala o seguinte, matar alguém. E ele te dá a pena. Então eu posso. Exatamente. Estrito senso, ele não fala assim, olha, é proibido, ele não te orienta. É proibido você matar alguém, e se você matar alguém, você vai sofrer essa pena. Ele só põe lá, matar alguém. Cara, mas pensando aqui por outro lado, em novela a gente vê muito isso, né? Quando o advogado chega pra salvar, né? Tem essa figura de herói, né? Que ele fala assim, na verdade, a lei... Não é? Que tem as interpretações da mesma lei, é isso mesmo, né? Por isso e que é o advogado. Por isso tão importante um advogado, por favor. E é por isso que é o que a doutora Ana falou, aquilo lá só serve realmente como base, é um dos pilares daquilo que é ser advogado, ou mesmo juiz, qualquer operador do direito, né? Então o vademecum não é só receita de bolo. Exato. Não, e eu falo também que tem, por exemplo, a gente fala de decisões e tudo mais, tem o contexto de como o juiz vê uma situação. Eu vou dar um exemplo. Em um caso aí que a gente fez... trabalhista, né? Eu atuo na parte trabalhista e civil. A cliente, ela era caixa, e aí ela não conseguia ir no banheiro sempre que ela queria. Então, eu preciso que alguém me renda. Só que a gerente tava com uma espécie de rancorzinho. A gente sabe que isso acontece, gente. Acontece. Temos. E aí, não trocava com ela, não rendia ela. Ela fez xixi na caixa. Deus. Então, isso é extremamente vexatório pra sua vida, pra você, como você se sente ali. Meu Deus! E aí a gente falou assim, não, vamos entrar com o processo, tudo. E aí caiu numa vara com uma juíza bem assim, com uma visão bem diferente da vida. E ela não entendeu que aquilo é vexatório. Não, ela doutor. Como é que é? Meritíssima? Como é que eu chamo disso? Excelência, então, por favor, não, fique à vontade, por mim. E tudo isso com prova testemunhal, então tinha uma pessoa que viu, vivenciou, estava ali no momento do ato. Né? Gente, e aí? E mesmo assim, ela entendeu que não, pra mim isso não faz sentido. Então, existe essa questão da visão de mundo do juiz. Além de existir, dele, né? Os pontos objetivos, entende? Então, é algo muito mais profundo do que apenas a lei objetiva. E, não, eu vou além. Pra nós, cliente, é cliente, né? Cliente. Traz até uma autoestima, assim, né? Por exemplo, no caso delas... depois do processo, né? A gente se sente legal, tipo, justiçada, né? Tipo, nossa, eu fui... Justiça, um acalanto na nossa alma. Exatamente. Tipo, foi feita a justiça. Foi feita a justiça. E o conceito de justiça é muito amplo, porque justamente essas situações. Então, do ponto de vista dessa magistrada, seria uma injustiça punir a empresa por conta dessa questão, que para ela teria uma alternativa. Por que você não levantou e foi ao banheiro? Exato, por que você fez aí? Exato, sei lá. Porque ele não tinha ninguém para mim. Exato, então, você percebe? A justiça é um termo muito amplo. É como a gente fala, o pessoal fala de felicidade. Felicidade é muito amplo. Justiça é muito amplo. É muito amplo. Às vezes a justiça não é justa, assim, dentro daquele parecer, né? Então, para ela não é justo. Tanto que após a decisão, eu liguei para ela, porque é o que eu falo, eu sempre gosto de dar uma notícia ruim ou algo ruim pessoalmente, ou por telefone, aconteceu isso. E ela, tipo assim, meu Deus, eu não acredito, como isso aconteceu? Eu falei, calma, existe outros meios para recorrer e tudo mais. Talvez alguns desembargadores tenham um entendimento diferente. E assim, para ela foi uma coisa... tipo assim, que abalou o mundo dela. Sim, então, é uma coisa porque é o centro da vida dela, né? Ali ela em primeira pessoa vivendo aquilo, né? Então, ela precisava de um resultado. As pessoas que não são do direito têm um costume, eu não sei quem inventou, aliás, quem inventou, parabéns, viu? Porque você destruiu a vida de muita gente. O termo causa-ganha. Causa-ganha, né, doutor? Causa-ganha, né, doutor? Existe muito isso, né? Muito. Não existe, olha, eu vou falar até olhando no programa, não existe causa-ganha. Mas o cara bateu no meu carro, passou no farol vermelho... Bateu atrás, tá errado. Bateu atrás, tá errado.
Não existe causa-ganha. Muita coisa, o direito é uma ciência humana, muita coisa pode mudar, muita coisa pode ser observada, você tem aspecto de culpa exclusiva, você tem diversos outros institutos de direito que podem levar ao entendimento de que não, de que houve uma culpa concorrente, de que houve uma culpa exclusiva, de que houve um estado de necessidade, enfim, tem mil coisas. Inclusive, então não existe causa-ganha em nenhuma área do direito. Inclusive, um tempo atrás eu estava vendo eu acredito um advogado falando que não tinha medo da inteligência artificial, porque, né? Porque é muito humano. A advocacia é muito humana, é tão humano quanto medicina, é tão humano, mais até que medicina, né? Porque um robô conseguiria operar uma pessoa e manter, né, os sinais vitais, mas o direito não tem essa brecha que é muito humano, né? E voltando a falar então nisso, aí passada a faculdade, vem o quê? Então a esperada OAB, né? A temida, tão temida e tão esperada a OAB. Que isso? O que eu mais vejo é estudante de direito alucinado. Assim, TCC, porque para a maioria da população é TCC, meu Verdade. Deus. Não, é pós-TCC já com cursinho. É tão mesmo? Bom, é sim, né? Esse é um tema polêmico. Polêmico. Esse é um tema polêmico. Bom, na minha visão, tá? Eu acredito que tudo que você quer na sua vida você vai ter que ser disciplinado e ser focado. Não tem como. E assim, eventualmente sua vida tá acontecendo. Então, eu tenho um objetivo, é passar no AB. A sua vida vai continuar acontecendo. Sim. Eventualmente, você vai ter um trabalho, eventualmente você vai brigar com seu marido, eventualmente vai ter problema em casa ou no seu próprio trabalho, seja o que for. E você precisa aprender a silenciar as vozes ao redor. E eu acho que esse é o nosso maior desafio na vida, não só na OAB, né? Eu falo que eu prestei a OAB na faculdade com TCC e aquela loucura sem estudar, e não passei. E todos os meus amigos passaram. E eu sempre fui aquela pessoa que estudou muito. Gente, foi frustrante. Nossa. E aí todo mundo, nossa, mas você sempre estudou muito e você não passou? Aí eu fiquei, meu Deus, e tipo, mal. Agora vocês vão ver. Só que eu tinha que ser honesta comigo, porque eu não tava estudando para aquilo. Então, como eu quero um resultado de uma coisa que eu não fiz? Não faz sentido. E aí, eu conversei bastante com meu pai. E meu pai falou assim, olha, Carol, né? Ele me chama de Carol, mas, enfim. Ele me chama de Carol e aí ele falou assim, não é porque uma pessoa parece estar na sua frente que, eventualmente, ela tá na sua frente. Não existe Cada um tem uma história. Exato. Eu falei, tá bom. E aí, eu comecei a estudar. Mas, assim, eu focava nisso total. Então, eu ia pro trabalho, ia pro treino, porque isso era um momento que me dispersava ali, tirava o estresse. E estudava, eu estudava até 3 da manhã. Não saía no final de semana, não ia viajar. Gente, final de ano novo, Natal, eu tava o quê? Estudando. Gente, mas... Você entende? Então, assim, precisa desse momento, nesse lugar, sabe? Não adianta você querer um resultado se você não fez nada pra isso. Você nem tem senso de merecimento pra chegar numa prova e falar, não, eu estou tranquila. Porque, mesmo se eu não passar, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Eu estudei todas as questões possíveis. Não é sobre o resultado, é sobre o processo, fiz todas as provas possíveis. Então, eu acho que é esse lugar, sabe? De você também não cobrar o resultado de você, mas cobrar estar ali 100%. Então, eu estou estudando? Tô. Então, eu estou estudando 100% aqui. Né? E aí, muitas pessoas que chegam até mim que falam que não passou no OAB, você vê que a pessoa não está 100% ou está com algum medo, algum receio, alguma insegurança. Trauminha das 5 primeiras provas que deram errado, não é mesmo, doutor? Mas eu acho que é como a pessoa se vê. É igual a dentro da habilitação, situação. né? Igual você tirar a habilitação. Eu acho que a minha experiência foi essa. Comigo, você sabe disso, Sim. O pessoal não sabe, mas eu sempre fui do esporte, né? E sempre da luta e tal. E aí eu trouxe isso pra faculdade. Então, pra mim, era assim, eu encarava realmente a faculdade, os anos da faculdade e a própria OAB como um camp para uma luta minha. Então, eu fui me preparando durante o primeiro. Então, eu vou aprender o fundamento básico disso, como eu fazia no esporte. Então, eu faço boxe. Então, como você dá um soco, como você anda. Então, do fundamento básico, desde a faculdade, eu importei essa mentalidade para o direito. Então, lá desde o primeiro ano até chegar a possibilidade de abrir a janela de eu fazer a prova, eu foquei 100% nisso, que vai de encontro com o que a doutora Ana falou. Disciplina. Ou você tá 100% ou não. E eu encarei isso o que eu tinha de paradigma era isso, né? Então, o desafio de uma luta.
como que eu vou encarar a faculdade de Direito? O desafio de uma luta. O que eu faço lá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que me dedicar, eu tenho que viver isso, eu tenho que respirar isso, eu tenho que treinar 2 vezes por dia, eu tenho que assistir sobre isso, eu tenho que fazer tudo dessa forma. Fiz, e aí consegui passar ainda na faculdade. E aí é um alívio. Agora eu não vou mentir. Uma paz, gente, dá um desespero quando você não passa no... Apesar de saber que existiram outras provas, a primeira tem um gostinho ou um não gostinho, um saborzinho. Não, né? E você sabe que eu me preocupava mais com a OAB do que com a própria faculdade em si, né? Então eu foquei muito mais nisso. E aí, antes de terminar, fiz a prova, passei de primeira e falei, é isso, dá certo. A mentalidade que eu aplicava lá, aplica aqui e ok. Mas é importante para você que está na 10ª prova, não desistir. Você tem que manter um foco e achar dentro de você o que te inspira, né? Eu tinha acabado de ter minha primeira filha, Maria Vitória, então eu usei a mentalidade da luta, mas eu tinha uma inspiração que era minha filha, de dar uma vida melhor para ela, né? Um propósito maior para ela, de mudar a vida dela, mudar a minha, e isso realmente faz a diferença. Então, um ponto em comum entre os sócios é treino. É isso. É um pouquinho de foco. E funciona pra tudo, né? Porque, enfim, milhares de estudos comprovam que se você tem um corpo são, uma mente fica sã, e aí, né, a vida flui, né? Como conciliar? Porque às vezes eu entro... 22h30 eu entro lá Quem tá treinando? Ele tá fazendo o processo, ou ele tá indo treinar. Aí eu falo assim... Querido, como... E isso com uma bebê de 1 ano, uma adolescente de 15, e daí Muito tudo... focado, né? Gente, mas É a única... o que há? Eu tô revendo a minha vida. Eu me inspiro muito, eu não posso deixar de falar. Mas o que vocês trazem é que, para além, né, da advocacia, isso para um vestibulando, para um... médico, enfim, qualquer desafio, área, né? Qualquer parte da sua vida, na verdade. E vocês, então, concretizam que o corpo, ele precisa estar em equilíbrio com a mente, é isso? É isso. Acho que isso a gente não vai divergir nunca. Porque, olha, pra mim não tem outra questão. Eu acho que como você faz uma coisa na vida, você faz tudo. Tanto que isso é um requisito pra gente contratar colaborador. Muita gente contrata colaborador por conhecimento técnico, e não que isso não seja importante. Sim. É muito importante. Mas como a pessoa leva a vida, se a pessoa ela não consegue acordar às 5 da manhã, eu tô dando um exemplo, Lifestyle. ela não vai conseguir ficar focada para manter uma meta. Entende? Então, como você faz uma coisa, você faz tudo. Olha. Nossa, e assim, é real. agora me pegou, hein? Mas é uma questão de mentalidade, né? Às vezes você tem... E a gente aqui fala de treino, faz o paralelo, mas assim, é hábito, na verdade. Então, se você tem um hábito da disciplina, a disciplina não é um dom Sim, que, nossa, desce uma luz do céu e você vira uma pessoa disciplinada. Constância. É isso, é 15 minutos, é 10 minutos, é uma caminhada, é qualquer coisa, né? Você... Tá, mas pra gente, acho que aí eu não sei se é uma questão biológica ou de realmente criação desde pequeno, faz muito sentido. Você cuidar do corpo para ter a mente mais tranquila. A mente de um atleta, né? Exato. Não desistir ou persistir, você no consegue. detalhe, no fundamento. Tem muita gente, eu tô vendo nas redes sociais, muito advogado fazendo corte de audiência, brigando, Ai, tem discutindo. muito. E tal, e pessoal novo até, tem uns mais velhos, e não, porque tal, e vai lá e posta aquilo. Com a devida vênia, né? Com o devido respeito. Adoro os termos jurídicos, adoro! Com o devido respeito a quem entende, não é um comportamento que eu penso que seja adequado, porque você perdeu o controle, né? Você está sob uma situação de estresse e você começou a reagir instintivamente. Você não se controla, exatamente, você não controla mais nada, né? E aquilo, para leigo, para uma pessoa que não vê de fora, pode achar que o advogado está sendo combativo, olha como ele briga. Sim, porque tal. a gente vê nos filmes, né? Exato, porque vê no filme. Só que o filme é arte, né? Agora, na vida real, você tá brigando com aquele que vai julgar o processo. Meu Deus. Talvez eu, como cliente, confiaria. Que tem tanto conhecimento quanto você. E que tem o poder de decisão. Tudo bem, tem o duplo grau de jurisdição, você pode recorrer. Mas assim, você consegue
dissolver as tensões que eventualmente aconteçam, os abusos, de uma maneira firme e calma, Pra centrada resolver, né? dentro Não é? daquilo. Isso vem pra mim muito do esporte. Então, Sim. o paralelo. Pra mim, o esporte assim, é base. Inclusive, Olimpíadas rolando agora. Galera, Aham. acompanha aí. Inclusive para o direito, para advocacia, para o escritório, para o que a gente pensa, né? Eu acho que também o esporte trouxe pra mim essa questão de autoimagem, que eu posso conquistar algum desafio, né? Hoje eu faço CrossFit e tem muita coisa pra aprender. Parece que você nunca Nunca chegou chega. no estado, É. nossa, Nunca agora alcança. cheguei, né? Então eu acho que o esporte trouxe isso pra mim. Eu consigo me dedicar um pouco mais, eu consigo levantar um peso a mais, eu consigo fazer um movimento de ginástica a mais e eu consigo empreender. Eu consigo sair de um lugar onde eu sou engessada e eu consigo buscar fazer um o meu novo. negócio. Eu consigo crescer, viver mais daquilo que me limitaram ali. E agora uma pergunta mais direcionada, doutora. Porque sou mulher, sabemos que a advocacia... Eu não quero usar o termo machista, mas vamos usar, né? Vamos falar um pouquinho do machismo aí na advocacia. Como que é ser bonita, atlética, no meio da advocacia? Assim, para os colegas eu acho que já é um desafio, mas até para um novo cliente, como não, sei lá, assédio, meu... Misturar. Uma infinidade você de colocou coisa. um plot twist numa pergunta inteira. Porque tem muita história, né, doutor? Tem muita história. Porque deve ser, assim, eu sou pró de infantil. E olha só, E já existe, tá? se você pegar recentemente as estatísticas sobre direito, as mulheres estão estudando mais direito que homens. Eu, por exemplo, vou em audiências onde tá eu, de homem, e juíza, escrivã, advogada. Mas assim, em todas as áreas. eu todas as acredito, áreas. Sim. E mesmo assim, Um tem machismo. essa questão. Não, mas é um machismo, assim, estrutural total, assim, né? Porque... De mulher para mulher, inclusive. Não, de mulher pra mulher tem muito. Muito, eu imagino, assim, de... vamos falar gente mal... Não, brincadeira. Não é mamada, não tô falando isso. Mas gente que é mal resolvida com si e, né, com certeza tem uma porção dessas e, né... E assim, Como primeira lidar? coisa... Como lidar? Não, tem que ter uma inteligência emocional ali apurada. Sim. Assim, eu já ouvi uma frase, nossa, mas você fechou esse contrato porque você tem um sorriso bonito, né? Ah, Aí eu, tipo... Querida, você respeita Não, mas isso. calma, mas veio de um homem. Pior ainda. Assim, eu ali no momento, eu falei, eu não vou rebater. E porque Eu isso- tenho um sorriso bonito. isso não- Mas assim, é porque não vale a pena. Isso é uma coisa Sim. sobre a pessoa. Sim. Né? E é um ambiente muito masculino, pelo menos os ambientes que eu estava. Então você tem que ter um comportamento muito assertivo, assim, no sentido... Não pode. Não, você tem que ser impecável, porque a primeira falha. Se você errar, a primeira coisa que vão falar assim, então, você errou. É. E na verdade nem foi você que errou. Sim. Entende? Geralmente é isso que acontecia. E assim, você tem que ter um comportamento muito assertivo, você tem que ter o comportamento, uma energia masculina. Então eu resolvo, eu sei e eu faço. É isso. De Porque senão praxe, né? as pessoas vão te atropelar. Né? No escritório que a gente trabalhava e a gente se conheceu, funcionou muito pra mim. Mas, eventualmente, tinha esse contexto de tipo, poxa, mas você fechou o contrato porque você tem um sorriso bonito. Ah, mas os caras, né, os clientes só querem falar com você, as mulheres só querem falar com você porque você é bonitinha. Só que eu Que nunca... absurdo, né? assim, é Pleno horrível. século Toda a XXI. carreira, né? Durante toda a carreira. Mas assim, eu nunca respondi isso, porque é o que eu falei. Você pegava como. Você transformava em motivação. Mas, não, eu vou fechar mais contrato. Então, ótimo. No mês eu fechei mais contrato que todo mundo. E era isso que acontecia. Então, eu não tava focada no pato. Eu tava focada no que eu queria pra mim. Eu queria evoluir, eu queria melhorar, eu queria trazer resultado. E sempre pra este lugar. E tem outra coisa que são as mulheres também. Muita rivalidade feminina. Eu sei que é um ponto muito sensível. Mas vamos ser sinceras, existe, né? Existe em todas as áreas. Mas que mensagem você deixaria para as meninas que estão começando no direito? Que mensagem você deixaria para, olha, só vai. Seja competente, tenha um objetivo e não se importe com o que as pessoas estão falando de você, porque vão falar se você é boa, vão falar se você é ruim, mas tenha domínio do que você está fazendo, tenha certeza do que você está fazendo. É para esse lugar. E não deixar que essas emoções falem por você. Porque se alguém um dia falou mal de você, se alguém te assediou de alguma forma, isso não diz sobre você, sobre a pessoa. E se alguma coisa acontecer em relação a um homem te assediar, procure os seus direitos. Procure, porque isso é até muito arrepiei, sério. doutora. É muito sério.
E a gente sofre muito assédio, é um assédio velado, às vezes escancarado. E existe, então, um caminho jurídico para isso. Eu queria pautar isso, Sim. porque às vezes nós, mulheres, a gente acostuma a aceitar, ou então, deixa pra lá. Em que momento isso se torna abusivo? Eu lembro que o doutor falou isso num... A gente No chegou Reels, a fazer no um Reels. Reel sobre isso. E foi, assim, pra mim foi revelador, assim. Não é só o assédio ali, o toque, né? São detalhes. Se incomodar, já pode Exatamente. procurar. É muito sutil, né? E aí, você, na internet, você vê muita coisa, tudo tá muito polarizado. Então, às vezes, você faz um conteúdo explicando que, por exemplo, se a pessoa fala, nossa, você com essa calça fica linda. Isso pode ser considerado assédio. É como a pessoa se sentiu Exato. em relação. E aí- Não é o Não é o termo em si, né? Não é ali a palavra posta. Mas se realmente, toda vez que você vem com essa calça, nossa, eu perco a concentração, pode parecer só um comentário. Nunca é. Mas Ou não um elogio. um elogio, né? Uma coisa elogiosa. Só que não. E na internet tá muito polarizado. O que é o famoso mimimi, o que é realmente uma afronta aos seus direitos. Para quem acha mimimi, experimenta fazer, e quando pegar alguém que se ofendeu, vai sofrer as consequências. E não adianta reclamar, porque nada Tem pode. amparo jurídico, assim, tem Tem amparo jurídico. Você Amparo jurídico. sentiu desconfortável, procura. E outra dúvida que eu tenho, agora já mais curiosidades, vocês devem ouvir casos assim. Nossa. Eu particularmente adoro quando a gente descobre um desfecho, ou então aqueles casos, né, midiáticos, né? Como lidar com isso? Como não se abalar, né? Porque, gente, honestamente, é coisa que deixaria qualquer um louco. Como separar, né? Como ter essa o CPF do CNPJ, sabe, assim, de não levar pra casa, porque às vezes você ouve um caso terrível de alguém que tá ali na sua frente, e como não Você sabe transpor? que isso vai muito da personalidade de quem tá à frente do escritório. Então, quando a gente falou, doutora Ana e eu falamos, vamos fazer um escritório nosso, a gente trabalhou junto como associado em outro lugar, e a gente se encontrou de várias maneiras. Então, foi a questão do esporte, foi a visão de advocacia, a visão do negócio advocacia, que é muito diferente. Muito diferente. Então- Isso também quero muito perguntar depois. Isso pauta muito como você lidar com o caso e como o escritório que você colocou o seu processo lidar com o caso. A gente trabalhou em escritórios, por exemplo, que é número. É número. Produção. Então, assim, importante até... É comercial. É comercial, exato. E eu entendo completamente, porque assim, você tem ali uma estrutura muito grande, Sim. você tem É um famílias, negócio, né? é um negócio, você precisa de lucro, tá. Entendo perfeitamente. Mas nós pensamos que dá para você Humanizar. conciliar a obtenção de lucro com uma gestão interna de pessoas, de colaboradores boa e uma gestão dos clientes também sem ser fria. Quando você diz assim, como não se envolver emocionalmente? É impossível não se envolver emocionalmente. Por isso que a gente acho que encontra fuga no esporte, que é Vamos onde fazer uma parceria com uma psicóloga. É bom, deveria ter. Terapia Deveria ter um pós-atendimento. adicionalzinho. Emocional de insalubridade, no crime, periculosidade. Meu Deus, é verdade. Eu acho que assim, você tem que ter 5 bases energéticas para onde você se pauta. Então, por exemplo, você atende um cliente, a pessoa tem uma energia, ela tá com Sim. um problema. Não tem como você não trazer isso para você de alguma forma, né? Então, às vezes, você até se compadece da situação, de tão complicada que é. Mas quando você sai dali, você precisa se reabastecer. Por isso que eu falo de base energética. É uma espiritualidade, é o treino. Minha família está com a minha Nossa. filha, me carrega. E então, é onde você se descarrega, ou se carrega, no caso, para poder voltar bem. Entende? Porque se você ficar só Nossa, remoendo esse é o ponto, aquilo, caramba. só, É isso. cara, você vai acabar ficando doente. Exato, porque Né, é então. impossível não se envolver. Por mais que toda vez que eu vou numa diligência, vou num presídio, vou numa Você delegacia, volta com uma energia diferente. eu volto assim bem carregado mesmo, porque é um ambiente
além da própria Tem a tensão gente, né? natural, mas você tem ali muita coisa ruim acontecendo, né? Então, as pessoas, elas não estão num estado emocional legal, você tem as famílias, você tem o Estado acusando ali o seu cliente, e você tem que ser a barreira entre o Estado e o cliente, a família. Então, você é meio que o protetor ali, né? Em outras áreas também. Quem pensa que é só no crime assim, não. Trabalhista, mesma coisa. Sim, É porque às vezes a civil. pessoa coloca a vida nesse Você processo. vive mais no seu trabalho do Espere. que em casa. Exatamente. E isso não é passado na faculdade, né? Assim, só pra saber, porque tem coisa que a gente só descobre vivendo. É isso. Não É. te ensinam a atender um cliente. Não ensina, não existe essa matéria. Eu fiquei- Não. já estou Ah, chocada. Chatear. A faculdade, ela passa a parte técnica, né? E assim, muito bem, passa muito bem. As faculdades de Direito no Brasil, ao contrário do que dizem, ela ensina muito bem, independente do nome da faculdade, ela ensina muito bem, os professores... Eu tive professores maravilhosos, assim, que eu levo lições deles até hoje para a vida, e elas ensinam muito bem a parte técnica. Agora, comercial, Agora, a gestão persona ali, de Não, a comercial e gestão. atendimento comercial, gestão... de como Não. começar na Por exemplo, se um advocacia. cliente quer fechar um contrato com você, mas ele não tem direito. Mas ele quer fechar um contrato com você, o que você vai fazer? E o que eu vou fazer? Me fala você, doutora, eu também quero saber. Tem que mostrar. Você tem que. É isso. Você entende? Eu já entrei nesse Sim, clima mas já. tipo assim, eu já tô não, aqui. você não vai, Eu vai embora. fecharia. Você entendeu? Vai embora. Eu fecharia. Tipo, tem advogado que então, perde a linha. Mas tem ética também, tem isso. Tem ética também. Vocês têm um negócio que vocês não podem fazer comercial de vocês. Você não pode vender a advocacia como um comércio, né? Embora a gente vê que Embora muita seja. gente faça isso. E é aquela coisa, quando a gente dá informação, e aí você tocou num ponto que é muito sensível. Por quê? Não pode fazer nenhum tipo de publicidade, não pode vender a advocacia como um comércio. Aí acharam um meio que é você fazer o marketing de conteúdo. Então, você dá o conteúdo e aí você pode, porque você está divulgando informação, né? Só que aí, qual que é o X da questão aí? Muitos Olha lá, advogados... A lei se voltando Você contra tá mim, vendo né? só. Muitos advogados vão lá e falam sobre o direito, vai lá e fala para atrair esses clientes. Quando esse cliente passa da porta para dentro do escritório, eu venci, eu consegui, e pouco importa se ele tem direito, se ele não tem direito, Virou se é certo, views? se não É, você certo. entende. Virou número. Virou número, Ai, né? não, meu Deus. Uma É faca ruim. de 2 legumes, como diria minha Porque- mãe. E aí é uma questão importante que lá de trás já se falava isso, a doutora Ana fala Visionários, isso direto. visionários. Que é o seguinte, a advocacia, você precisa confiar no advogado que você escolheu. Então, Não eu tem essa falo relação. para Advogado de família, a vocês gente que já- procuram advogados para qualquer problema que vocês tenham. Confiem na pessoa advogado antes de confiar no profissional advogado. Ah, mas eu fui num escritório que tem um nome nossa, o cara advoga para não sei quantas. Você conhece ele, você confia nele? Confio. Ótimo. Conversou com ele, foi lá, como que foi o atendimento, como foi atendido, sentiu essa energia boa, tal. Beleza. Aí você com certeza pode entregar o seu caso na mão dele. Se você viu que não contrata só por status, nem Por pelo nome. preço, nem por nome, porque você precisa confiar Nossa, naquela pelo preço, isso pessoa. também. Como precificar, né? É tudo muito complexo e daí é na vivência. Existe uma mentoria, existe... Não, vamos pensar nesse lado aí, Existe a doutor. experiência. Vamos pensar numa mentoria, Mentoria. talvez. Existe experiência, né? É. Experiência Você vai conta muito. aprendendo, fazendo, ou estar com alguém próximo aí de você que vai te ajudar, te orientar. E é por isso que existe o estágio, né? Mas É obrigatório? É. O estágio é obrigatório. Para você se formar, você precisa de uma carga de horário de estágio, né? Mas, eventualmente, isso não é passado. Pelo menos nos estágios que eu fiz, ninguém Não, me geralmente ensinou. coloca o estagiário pra tirar xerox, pra ir lá no Exato. fórum levar. Exato. Nem existe mais levar no fórum, agora Não. é tudo digitalizado. Agora eu os fiquei estagiários chocada. não estão vivendo o que a gente viveu nessa Não vida. estão andando de Gente. sapato no sol de terno. Nunca carregou Isso uma molda. carguinha na mão. Isso molda caráter, sim, Molda. senhor. Vamos
levantou É o essa trabalho que bandeira. dignifica o homem. Forja o profissional. Mas- Pode falar, doutor. Mas eu, por exemplo, doutora Ana também, os escritórios que a gente passou, a gente aprendeu muita coisa boa, aprendeu também o que não, replicar, o que não fazer, e é natural, cada um tem um jeito de trabalhar, normal, mas é experiência. Então, quanto mais você advogar, mesmo de verdade, mais você vai ter o feeling de como atender o cliente. Lógico que tem a parte pessoal que vai influenciar, tudo bem, mas você vai entender melhor como que é. Cada cliente é um. Não adianta, por exemplo, abrindo um parênteses para falar para os jovens advogados, não adianta você querer cobrar 50 mil da senhorinha que está pedindo um benefício previdenciário, ou do cara que trabalhava como coletor de lixo e foi mandado embora. Não adianta. Então, você vai sentir que cada cliente seu, às vezes você pega um cliente super bem e aí você vai cobrar o justo para aquele cliente, né? Você vai ter esse feeling advogando. E outra coisa muito importante, muita gente hoje, você vê assim, eu tenho essa impressão, não sei, a doutora Ana, parece que todo mundo é advogado. Você conhece 1000 advogados. Mas a gente joga aqui no Google, tem uma lei bem bonitinha pra gente. Não é. Tem um influencer falando assim, aonde você aprendeu isso? Não tem. Eu adoro esse. Exatamente. Eu aprendi assistindo os vídeos. Eu aprendi vendo Suits. Exato. Então, o que acontece? Tem muito advogado, tem muita gente que acha que, porque leu lá no Google, acha que é advogado. Tem muita gente que tem a carteira de OAB, se apresenta como advogado, mas não advogou. Advogar é uma coisa completamente diferente, demanda tempo. Conhecimento tácito ali, tem que estar demanda muita experiência. Ali pra... Exatamente, porque volta lá no começo da nossa conversa. É humana, é uma ciência humana. E cada caso vai... Eu brinco na advocacia, a cada ano eu vivo 5 de vida, né? Oh, meu Deus. Porque, não assim, aparenta. Você aprende, numa situação específica, você aprende... que você demoraria 5 anos para aprender na experiência de vida, com a experiência dos outros. E advogar é diferente de ter OAB. Muita gente tem OAB e não advoga. Pega um caso por ano, 2 casos por ano, 3 casos por ano. Cara, quando você entra em grandes escritórios, a gente teve a oportunidade de trabalhar em grandes escritórios, você advoga assim, das 8 às 6, você tá ali cada de hora. Imagina o cansaço mental. Gente, a doutora Ana que fazia só atendimento no escritório, meu Deus. Eu atendia, assim, 8 horas direto, sem parar. Era surreal. Era maratona de casa de família total, ali, eu ouvindo cada babado, não é não, doutora? Não, cada coisa. Às vezes a cliente chorava na minha frente. E assim, dá muita coisa. Enfim, muita coisa doida, muita coisa engraçada. Chocante. Enfim, era uma loucura todo dia. Você nunca sabia o que ia acontecer ali. O pessoal gosta muito de fazer paralelo entre medicina e advocacia. Então, fazendo um paralelo do que o pessoal gosta, você imagina um médico que opera uma vez por ano, uma vez por mês, e um que todo dia. Logicamente que a experiência de um de outro é incomparável. A advocacia é isso. A experiência de um cara que advoga mesmo é diferente de alguém que só tem OAB. Então, isso também pauta como você vai atender, estruturar e montar ali o seu escritório. No nosso, a gente se preocupa muito com a parte humana de todo mundo, não é só dos clientes, não. Então, se pudesse dar um conselho aí para a nova geração, porque a nova geração, eu aposto muito nelas, viu? Nessa nova geração. Eles são mais humanos, Sim. Eles têm um senso de justiça e de... Sim. Equidade, eu acho. Equidade, exatamente. Não existe mais aquela velha forma de, porque eu tô aqui há mais tempo. Não, eles não querem saber disso. E quem tá escolhendo agora o direito, eles estão fazendo por amor, assim, de... Direito por amor. Medicina por amor e por amor. Não, mas eu digo que a nossa geração de pais tirou deles essa... Não, você vai ser advogado porque o seu pai, seu avô, seu tataravô era advogado. Quem tá chegando porque realmente escolheu, como vocês escolheram, né? Uma dica, assim, por que caminho seguir? Porque, olha, eu vou te falar, eu me encanto, ele abre a boca, eu fico encantada. Eu sou aqui, a doutora também, eu fico encantada. Mas por onde seguir, assim? Por onde começar? Fiz a OAB, por onde começar? Qual que é o melhor caminho, assim? Eu acho que você viver.
viver a experiência de advogar. Então, eu quero trabalhar... Se jogar, sem medo. Eu quero ser advogado criminalista. Então, eu vou procurar um estágio ali, ou eu vou ser bacharel de um advogado que tenha um pensamento parecido com o meu, porque você acaba modelando a pessoa. Você na verdade, às vezes nem modela, você é obrigado a viver uma cultura. Forjado mesmo. Exato. Então, assim, é você seguir esse lugar de procurar alguém ao qual você admira e aprender com ela. Exato, é isso. É viver. E repetição. Viver, E é isso. A repetição... Ter bastante humildade, porque realmente a nova geração tem poder de escolha, tem tudo, e precisa ter a humildade de, olha, realmente estou aqui para aprender, tenho que entender melhor as coisas, ser mais receptivo no começo, e depois você mesmo vai percebendo que a confiança vai aumentando, que o seu conhecimento do dia a dia vai aumentando e que você consegue resolver muita coisa, não lá com recurso, lá no STF e tal, você consegue resolver muita coisa com uma mensagem de WhatsApp. Olha lá. Então, uma ligação também. Uma ligação, uma notificação, você consegue dissolver um conflito que é muito mais emocional, porque, às vezes, na verdade, do que jurídico. o advogado é um grande... mediador da vida. Mediador. É isso, gente. Vocês resolvem os problemas, os meus problemas, inclusive. Se vocês quiserem, tá aí, vamos resolver. É isso, vocês são... O direito tem a parte técnica, tem hora que você tem que ser firme, técnico e defender o direito positivado, que é aquele que está escrito no vade-mecum. Mas tem hora que basta uma boa conversa, entender qual que é o objetivo daquela pessoa, né? A gente vê muito isso em dissolução de sociedade. Às vezes, a dissolução de sociedade e seja ela conjugal, então o divórcio, seja ela empresarial. Nossa, divórcio também deve ser pesado. Hein, vem gente? uma carga emocional tão grande numa dissolução de sociedade, por mais tranquila que ela possa ser, que muita coisa ali é emocional. E aí, se você pega um advogado, eu já peguei alguns assim do outro lado, que pega essa pilha, você não resolve a situação do jeito mais prático e do melhor jeito para as duas partes. Então, na dissolução da sociedade conjugal, no divórcio, por si só, você já imagina a carga emocional que tem. Na empresarial também, porque foi depositado ali um sonho, Sim. Começou de um jeito. Geralmente amigos. Financeiro geralmente também, amigos, que pega muito. Financeiro e tal. Nossa, polêmica. gente, mexeu com coração e com dinheiro. Gente! Exato. Gente! Pilares importantíssimos Exato. da E aí, o vida. papel do advogado é o quê? É refrigerar essas questões emocionais, trazer o senso, a consciência de como aquilo pode ser desatado da melhor forma para que cada um siga seu caminho, seja no divórcio, seja na dissolução societária. Então, os jovens advogados, eu sei que o ímpeto inicial é esse. Não, a gente... vou Eu defender. chegaria Gente, grandona. mas aí entra no senso de justiça. Meritíssimo! Excelência, que absurdo. Meu cliente, calma. Né? Mas tem uma persona, tem uns personagens assim que a gente acha engraçado, mas que, claro... Na que vida real engraçado. não funciona. Não, eu particularmente jamais. Você sabe Eu que a gente perderia um minuto. voltando, é o que a gente tá vendo no TikTok. Então a pessoa os jovens estão gravando, brigando e tal. Não, meu Deus, eu olho e fico, não é. Aflito. Não é. E assim, a outra parte, o outro advogado está trabalhando. O juiz, o escrevente está trabalhando. Eu acho que ter o respeito é o mínimo. E assim, isolar toda a parte sentimental. Porque a juíza e o juiz, eventualmente, vão ser extremamente objetivos. Porque eles não querem essa carga para eles também. Eles vão fazer outras audiências, vão ter que fazer sentenças e tudo mais. Então, imagina, você tá ali atarefado, cheio de coisa para fazer, uma fila gigante de processos. Nossa, imagina. doutor? É porque a gente vê com a nossa ótica, né? Porque ali é a minha audiência, então eu sou o centro do universo aqui. Exato. Mas ela tem. A vida tá acontecendo. Aqui, ó, vamos. No nosso escritório a gente fala, o cliente ele tem um processo, a gente tem mais de 300. Exatamente isso. Mas Olha para o que cliente, loucura. eu explico, eu falo para ele, você tem um processo na sua vida. O juiz, o outro advogado, nós temos mais de 300. Não vai ser como você está pensando que vai. Então, tirar essa ilusão de que todo mundo parou o dia para analisar o caso do fulano contra o ciclano e virou o caso do Johnny Depp contra a Que tá todo mundo ali focado. Não é isso, não é isso. Mas, assim, é sério, vão resolver da melhor maneira e tudo, mas não... Mas é um não trabalho, né? Mas é um trabalho, exatamente. Gente, chocante. Agora virou a minha chave aqui na minha cabeça e é isso. Nossa, que conversa boa, conversa agradável. Agora, vamos encerrar com
uma curiosidade aí da advocacia que a gente precisa ter nessa sexta-feira maravilhosa? Na sexta-feira. Olha, não sei uma curiosidade, mas assim, o que eu posso trazer para a advocacia e como um escritório, tudo é servir. Sabe, a gente às vezes é colocado, médico, advogado, essas profissões mais tradicionais são colocados como alguém que não tá ali para servir, que tá ali para, né? Inalcançável, né? Juiz. É um status. O próprio juiz, né? Sim, Todo juiz, mundo parece que tá ali, né? Intocável. Para olhar de cima para baixo para a situação. Eu e no nosso escritório a gente tem esse lema, que é servir. Então, se você me ligar, se alguém me ligar e falar assim: olha, eu tô com esse problema, tem como resolver? Ou posso tirar uma dúvida? Eu vou tirar sua dúvida. Eu não vou te dar a consulta. E tem bastante gente falando isso hoje em dia. Se a pessoa quer saber como ela resolve aquele problema, Faz o Pix. faz o Pix e vira consulta. Não, eu vou te servir, eu vou te dar as informações. Porque se você quiser resolver aquela informação, você vai precisar de mim. Sim. Porque o instrumento, o processo, só o advogado que vai poder fazer. Eu posso falar para você, você tem direito a adicional de insalubridade se você trabalhar com som elevado. Tá, e como você resolve essa O que eu situação? faço agora, né? Fala É? aí. Sim. Então, E conhecimento encantando. Exato, Usar o conhecimento para... exatamente. Para encantar, Pra para servir, servir, para deixar o maior número de pessoas informadas, porque quanto mais gente souber daquela informação que eu aprendi lá na faculdade, mais gente possivelmente vai procurar, porque vai estar consciente daquele direito. Tem muita gente que não sabe o direito que tem, porque... Não, a grande massa. A grande você fica com maioria, aquela você percepção, não eu vou reter conhecimento porque aí eu aumento o valor, né? Aquela reserva de mercado que todo mundo faz. Não. E disseminou, né? Hoje a gente tem a informação, Exato. a gente pesquisa, a gente tem Exatamente. informação. Agora, conhecimento é O procedimento para uma chegar outra até lá. coisa, é. Então, se eu for deixar aqui uma mensagem, é que o nosso escritório, que a gente como pessoa, como advogado, eu, doutora Ana, a gente está para servir. Servir os colegas também. E que servir. pessoas importam. Pessoas importam Ai, demais, gente. demais. As pessoas importam. Cara, isso é muito difícil. É assim, eu falando com toda a experiência, eu já trabalhei em escritório de advocacia, eu sou formada em administração, trabalho com pedagogia, mas eu já trabalhei com advogados que, cara, é assim, não é só puxando sardinha porque eu sou uma grande fã de vocês, mas não tem comparação, assim, realmente aquela postura afastada, né? A gente trabalhava no mesmo escritório, aí eu trabalhava para os advogados e não existia essa relação, assim, né? Estreita, né? Não, era totalmente formal. Então, a gente liga o direito à formalidade, né? Ali, o Liturgia, engessado, né? E que bom saber que existe uma vertente aí que é humanizada, que é próxima, que não é só o comercial, que é o servir mesmo ali. E isso é muito importante e que esse podcast seja um grande divisor de águas para a gente alcançar o maior número de pessoas para ter acesso a esse tipo de atendimento, né? Esse atendimento humanizado, esse atendimento próximo, né? Tem que ser. A doutora Ana fala muito sobre isso. Ela fala que aquele advogado de família lá atrás tem que voltar a existir, né? Sim, advogado da família, é isso que eu falei. Uma coisa que eu falo assim, Mulher, a eu sou adepta. advocacia e medicina antes tinha um contexto um pouco diferente. Ah, não, porque o meu médico é um médico lá que foi da minha avó e, não, sabe, perpetuava Sim. essa relação. Se liga e fala, doutor. Meia-noite, fala, doutor, o que tá O acontecendo? mundo tá acabando. Meu filho foi Tá com- preso. E agora o que eu faço? Porque você já tem esse contato. E com o tempo, a vida empresarial afastou. Eu entendo que uma empresa precisa de lucro, ela precisa de número, precisa de contrato, mas ela precisa de relacionamento. E tudo na nossa vida é relacionamento. Tudo. Né? E eu acho que Tudo em com o relação. tempo isso foi se perdendo. E até puxando um gancho para a parte de gestão, e é uma coisa que, assim, sempre eu senti uma dor dentro dos escritórios que eu trabalhei, é a questão humanizada com o seu colaborador. Nossa, Calma aí. dentro de um escritório de advocacia, isso é inexistente. Você entende? Porque às vezes num dia ruim o seu gestor vai te dar uma cacetada. Você nunca mais vai respeitar a pessoa daquela forma. Não. Assim, da forma que você havia, sabe? Se o seu colaborador não tá bem, se ele não se sente valorizado dentro da sua empresa, Ele como não ele vai vai fazer o entregar o melhor?
Aí, um dia falaram assim, nossa, mas você é muito sonhadora, né? Eu falei assim, mas calma, não é sonhadora. Porque a pessoa não tá bem, como ela vai dar o melhor na sua empresa? Sim. Como ela vai entender o seu cliente da melhor forma, se você não tiver? Entende? E entra nesse contexto de confiança, de colaboração, de cuidado, sabe? Do olhar como humanos, né? Não só como números ou processos ou ali, né? E não é aquela coisa assim, vai passar a mão na cabeça, não. Você consegue ser técnico, você consegue ter firmeza, ter todos os targets estabelecidos, as métricas, fazer cumprir essas métricas, mas de uma forma humanizada, no sentido de você entender aquilo. Já virou até de praxe falar isso, mas você contrata pelo comportamento mesmo, né? E você às vezes as pessoas fazem o quê? Contratam pelo currículo, né? Lá a gente, colaborador, parceiro, seja quem for, primeiro eu olho, tá, a pessoa é boa, porque as habilidades eu vou treinar. Então, as habilidades eu vou treinar, pode ser que ele erre um dia, 2, a gente corrige, pontua, sempre respeitando essa questão. E aí que entra a questão harmonizada que a doutora Ana falou, de você não, a pessoa já tá num dia ruim, errou e você vai lá e afunda mais ainda. Você vai demorar muito mais tempo para recuperar aquele colaborador, até ele se sentir autoconfiante de novo, até você conseguir deixar ele bom para você desenvolver. Então, a intenção é sempre manter um ambiente sempre saudável nesse aspecto para que você possa desenvolver sempre. A cada dia a pessoa, olha, hoje eu aprendi um pouco mais. Eu errei, mas eu não fui punido. Discutimos o erro aqui e partimos para evoluir dali. Eu não retrocedi, né? Eu simplesmente corrigi, fiz um saneamento e tô sendo desenvolvido. Né? Uma coisa também que eu falo muito pro doutor é que as pessoas não compram o seu sonho. Elas compram os sonhos delas. Sim. Né? Então, não adianta você querer que o seu colaborador trabalhe arduamente se ele não tá conseguindo pagar as contas em casa. Eu sei que é uma coisa assim... A gente sabe. Porque às vezes a pessoa tá com problema com o filho e ela não tá rendendo. Filho doente, nossa, nós mulheres no mercado, nossa, sem se você tá num local porque você tá dentro de uma empresa, ou você tá ganhando muito dinheiro, ou você tá aprendendo muito. Então, assim, ninguém tá ali porque, né? É legal, hoje eu vou me divertir. Exatamente. Então, é essa a questão. Se, de repente, tudo bem, não tô ganhando muito, mas eu tô aprendendo muito, cara. Olha, se eu fosse... Na verdade, o que eu tô recebendo para aprender. Porque se eu fosse pagar um curso só para aprender o que eu tô aprendendo trabalhando, meu Deus do céu, eu ia fazer uma faculdade de 5 anos. Então, as pessoas também, os colaboradores também têm que ter essa noção, né? Então, tá bom. Não posso ter o maior salário do mercado, mas aprendo e tenho um ambiente saudável. Né? Exato, para ser valorizado. Entrego o resultado. Eu acho que tudo vem desse lugar também. Eu entrego o resultado, eu tenho um reconhecimento sobre isso. Exato. E a partir do momento que você atingiu o teto daquele lugar, olha, dá para ganhar mais? Não. Tô aprendendo alguma coisa? Não. Então chegou o seu momento de partir para o próximo nível. E a gente quer isso, não quer ficar aprender, ali, né? Aprender, Nossa. não. Cara, não dá. Olha, doutora Ana, doutor Tarso, dá para... Não dá. Dá para eu aprender mais? Esse é o limite aqui, ó. É isso que a gente trabalha. Já aprendeu tudo? Tá, cara, pro próximo nível e com a maior alegria e satisfação. Exato. Né? Você não precisa sair ruim. Da pessoa se sentir grata pelo exatamente. tempo que passou ali, porque, afinal de contas, passam mais tempo dentro de um escritório, né? Entre vocês, trabalho, dentro do que em casa. Do que em casa. Mas é isso, né? Ai, que conversa gostosa. Que conversa gostosa. Gente, eu poderia emendar aqui, ó, horas e horas assim, de podcast. Vamos falar sobre a Olimpíada agora. Pra muitas curiosidades, muitas pautas. Eu sou a louca da caixinha. Eu vou abrir caixinha, eu vou lá e pergunto mesmo, porque eu morro de curiosidade. E eu gostaria de pedir, então, para deixar as redes, os contatos, como eu faço para encontrar vocês, como eu faço para ter um advogado à altura. Na verdade, a gente vai deixar para vocês pegarem conhecimento, né? Conteúdo, informação e poder acompanhar o nosso trabalho aí, mas sempre respeitando todos os casos de podcast. Pode deixar, doutora Ana. Tem o nosso perfil pessoal, né? O seu... @t.ormon.
O meu pessoal. O meu é @K_Araújo OO, com 2 Os no final. E tem o do nosso escritório também, que lá a gente vai disponibilizar todos os conteúdos, aí informações. É @Araújo Ormond Advogados. No perfil pessoal vocês vão ver direito, mas vão ver muito treino também. Exato. Muito Disciplina, bem, muito alimentação bem. Muita saudável. motivação, muita- Exato. Muito conteúdo de qualidade. É estilo de vida, né? Estilo de Vai vida ter bastante. e inspiração. Vocês me inspiraram nessa sexta-feira. Muito obrigada pela conversa. Sempre um prazer conversar com vocês. Nossa, adoro. Sempre que puderem, me chamem, inclusive. Vai ser Prazer é sempre um nosso. prazer. Foi um prazer. Prazer é nosso. Obrigada. Obrigado.